Funcionar? Acendendo a luzinha verde, funcionou. É isso. Muito bom dia. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão dos Direitos Humanos. É um prazer e uma honra conhecê-lo pessoalmente. Cumprimentar, claro, todos os colegas da minha mesa. Não se está a ouvir bem assim? E a ilustre audiência. Queria, antes de mais, agradecer o convite que me foi feito e dizer que representa para mim grande honra estar uma vez mais a apresentar uma comunicação no Brasil e agora em especial no Senado Federal de um país que tanto admiro e a que me ligam fortes laços de amizade e me orgulho de participar como oradora em inúmeros congressos, debates, aulas, há mais de 15 anos. Cada vez mais me sinto em casa e, se me é permitido dizer, se me sinto em casa no nosso querido Brasil. Muito obrigada. Reconheço publicamente que pensei em diferentíssimas abordagens das que hoje apresentarei. Inicialmente pensei numa comunicação com um pendor demarcadamente jurídico, atendendo à minha experiência profissional como professora universitária e jurisconsulta, mas salvo melhor opinião, julgo que o enfoque desta temática deve ser mais interdisciplinar, eu diria mesmo multidisciplinar, e, consequentemente, eu chamaria a colação não um discurso religioso e não religioso, porque, como já vimos, temos religiosos que são a favor do aborto e não religiosos que são contra o aborto. Mas chamaria à colação o importantíssimo contributo da ciência médica, da bioética e da filosofia do direito, áreas em que também modestamente milito. Iniciando, portanto, com um brevíssimo enquadramento jurídico, eu referiria que a inviolabilidade do direito à vida encontra-se consagrada em várias constituições, em declarações, convenções, pactos e tratados internacionais. O artigo 5º da Constituição Federativa do Brasil consagra este direito à vida. Ao facto de ser um direito fundamental, acresce que este direito à vida, consagrado no artigo 5º, além de ser um direito fundamental, é uma cláusula pétrea, ou seja, direitos que não podem ser suprimidos na Constituição nem por emenda constitucional. E o Brasil firmou ainda a Convenção Americana dos Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que no seu artigo 4º expressamente consagra, passo a citar: toda a pessoa tem direito de que se respeite sua vida. E esse direito deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Fim de citação. E mais outros exemplos de legislação poderíamos trazer aqui à colação. Bem, straight to the point. O ponto nuclear da audiência pública é a de instruir a Sugestão 15/2014, que visa regular a interrupção
voluntária, voluntas, por vontade, da gravidez, dentro das 12 primeiras semanas de gestação pelo SUS. Por exemplo, nós em Portugal é até às 10 semanas. Nós aqui estamos a pretender interrupção até às 12 semanas, patrocinada pelo SUS. E eu perguntaria, interrupção do quê? Ou interrupção de quem? De que é que estamos a falar? Ou de quem é que estamos a falar? Porque, no fundo, estamos a interromper a vida de um ser humano. Não tem qualquer dúvida. Alguém tem dúvida que estamos a interromper a vida de um ser humano? Não estamos perante uma coisa, mas estamos perante um ser humano. Senão, não era passado 10 semanas que essa coisa se transformaria em ser humano. Se assim não for, o que é isso? Durante essas 10 semanas, qual o critério? Porquê que são 10 semanas? São várias teses que procuram explicar a distinção entre ser humano e pessoa. E eu pergunto, mas há pessoas que não são seres humanos? E há seres humanos que não são pessoas? Em que é que ficamos? Há 1001 critérios que poderíamos trazer à colação. Eu admito publicamente que eu inicialmente era natalista, na esteira do meu ordenamento jurídico civilista. Em Portugal, só temos personalidade jurídica, não é questão penal, é questão civilística, a partir do nascimento, completo e com vida. Só aí o Código Civil português concede personalidade jurídica. Vejam a disparidade. Por um lado, a questão do aborto a partir de X tempo. Estamos a interromper a tal vida, ser humano, pessoa, mas, para o direito civil português, só há personalidade jurídica a partir do nascimento completo e com vida. E vamos mais longe. O anterior Código Civil, que vigorou até finais do século XX, exigia nascimento completo, com vida e com figura humana. O Código vigorou até finais do século XX. E o que é isto da figura humana? Quem somos nós para olhar para aquele recém-nascido e considerar que ele tem ou não tem figura humana? Que é pessoa, não é pessoa, porque ninguém duvida que é um ser humano. Eu poderia trazer aqui à colação várias teorias sobre a distinção do ser humano e da pessoa. Há quem diga que é com a formação do sistema nervoso central, organogênese. Há quem diga que é com a viabilidade fetal. Há quem diga que é com a concepção, porque é a partir desse momento em que se forma o código genético que nos vai acompanhar ao longo de toda a nossa vida. Mas há até quem defenda que nem sequer o nascimento é condição de atribuição do estatuto de personalidade jurídica. E são muitos os que ainda hoje defendem. Nem sequer o nascimento é estatuto para ser atribuído personalidade jurídica. Então, como é que seria a personalidade jurídica? Seria aferida pelo critério da utilidade. Utilidade para a sociedade em que estamos inseridos. E eles até adiantam que para se poder avaliar este estatuto do início da vida humana, tem de se averiguar qual é a importância dessa vida para os demais. E, consequentemente, só seria pessoa humana aquele que for útil. Ou seja, o critério pessoa humana como um critério tira e põe. Um débil mental, uma pessoa que está em coma. Isto é defendido ainda hoje. Deixaria de ter personalidade jurídica. A dignidade, senhoras doutoras, senhores doutores, ilustre audiência, é um valor que subjaz a todos os direitos fundamentais e a toda a ordem jurídica. Nesta linha de orientação, eu pergunto o seguinte: hoje,
10 semanas. Provavelmente depois avançaremos para as 24 semanas. E num futuro muito próximo, quiçá, até antes do nascimento, uns dias antes do nascimento, ou mesmo após o nascimento, infanticídio. Eu tenho aqui uma série de relatos ao longo da história que dado o adiantado da hora, vou passar à frente, em que as crianças, após o seu nascimento, eram avaliadas e verificavam se tinham os requisitos pretendidos. Eram ou não eram perfeitas. E em virtude dessa pseudo-perfeição, o que é isso de perfeição, eram ou não eram eliminadas. Não vamos mais longe. Em pleno século atual, eu lembro os países onde hoje existe um elevado número de infanticídio feminino. Nós, porque somos mulheres, somos o sexo que não somos pretendidos e são colocadas nas salas da morte. Isto é um dado adquirido. Infanticídio feminino. Não estaremos a caminhar para uma reedição da eugenia ou do eugenismo? Francis Bacon, Galton, Thomas More, em aberto os horrores do eugenismo político, económico e social. Lembro, ao longo da história, as medidas que foram tomadas pelos próprios Estados em torno da afronta da dignidade humana. Caminhamos para uma sociedade em que o ser humano deixa de ser o sujeito para passar a ser um objeto. Uma coisa que se compra, vende, troca, manipula, joga fora, se rejeita, se descarta, porque não tem as características procuradas, porque não é perfeito. Mas o que é isso da perfeição? E quando o pai da criança quer o filho, mas nós mulheres não queremos o filho? O pai não tem o direito de ficar com o seu próprio filho? E porquê é que nós é que temos o direito de decidir e o pai não tem direito de decidir sobre a vida do próprio filho, o direito à vida do filho? O direito à vida é um direito indisponível e não é transmissível a outrem. Não existe um direito sobre a vida, mas sim um direito à vida. E para terminar, eu diria simplesmente, como referi inicialmente, há imensa legislação no sentido da consagração da inviolabilidade do direito à vida. Todo ser humano tem direito à vida, seja qual for a sua raça. Não vamos abrir portas. Não vamos abrir portas. Seja qual for a sua cor, não vamos abrir portas. Seja qual for o seu sexo, não vamos abrir portas. Pensem na questão do sexo feminino. Em Portugal, a interrupção voluntária da gravidez deu origem a uma generalização, a uma banalização. É recorrente. Quando o Estado não pode assegurar o aborto, o Estado paga o nosso Serviço Nacional de Saúde às clínicas privadas para fazer o aborto. São dados que podem consultar na internet. Eu digo, para terminar, agora apenas, nós todos, como seres humanos, temos direito à nossa vida, à nossa existência. Não podemos ser discriminados pelo cor, o sexo, a raça, mesmo que não tenhamos as características pretendidas. Independentemente das nossas diferenças, idiosincrasias, gozamos de iguais direitos. Todos diferentes, mas todos iguais em direitos. Temos o direito à diferença e a não sermos discriminados. Como dizia Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Cada ser humano é único, é irrepetível. E é precisamente esta diferença que enriquece a humanidade. Minhas senhoras e meus senhores, é pertença da humanidade o direito à diferença e o direito pelo respeito ao direito à vida. Minhas senhoras e meus senhores, tenho dito muito obrigada.